Salve, buongiorno. Pra quem não conhece, ó, aqui é a nossa casa. Já pediram pra eu não fazer isso, mas vou dar um giro aqui, por mais que... Ó, essa é a entrada da nossa casa. A gente tá aqui na frente esperando o correio, porque a campanha tá com problema e a gente não queria perder a passada dele. E já estamos no final de fevereiro e ainda tá um frio lascado aqui. A gente achou que ia começar a esquentar já, mas o friozinho tá pesado ainda. Estamos de plantão porque meu cartão ainda não chegou e eu preciso muito do meu cartão. E eu preciso assinar, né, quando É, o eles cartão entregam. do ano 26 dela não chegou ainda. Então a gente tem que esperar e... Deu um probleminha, na verdade já era para ter chego, mas daí o endereço estava errado e tal, daí agora atualizou, então ele deve estar chegando aí essa semana. E a campanha não funciona, então sempre que o cara vem aqui, o funcionário do correio vem aqui entregar e a gente não tá, ele deixa um papelzinho, que daí esse papelzinho você tem que esperar 5 dias úteis para retirar. Então a gente já tava querendo pegar ele aqui fora antes dele entregar o papelzinho. Bom, então para falar do nosso custo de vida aqui na Itália, a gente vai falar sobre aluguel, sobre taxas e tudo mais, beleza? Água, luz, essas coisas. Então a gente vai começar falando sobre o aluguel. Que a gente pagou, na verdade, 390 euros por mês. Então esse é só o aluguel, né? 390 euros por mês nesse apartamentinho aí que você, se você não viu ainda, você pode assistir o vídeo que eu mostro o tamanho que é o apartamento. Ele é bem pequeno, então tá até um pouco caro, mas a gente acabou caindo nesse apartamento porque a pessoa permitia fazer a residência e a gente queria só por 3 meses, então ela permitiu fazer a residência nesses 3 meses e a gente precisava da residência para fazer o permesso da Natasha. E um outro custo adicional que a gente teve relacionado ao aluguel foi o contrato. Então a gente pagou 100 euros de contrato desses 3 meses e também teve uma taxa da imobiliária que foram 260 euros. Então esse custo, se eu tivesse negociado diretamente com um proprietário que fizesse aluguel, por exemplo, esse proprietário não faz sem contrato, né? Mas se de repente eu arrumasse aí uma negociação direta com o proprietário, esses 100 mais o 260 seriam eliminados do custo, né? Tem mais um detalhe, é que a gente teve que dar 390 euros de calção, então esse valor fica travado até a gente sair do imóvel. Esse valor aí é para assegurar, por exemplo, se a gente quebrar alguma coisa ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, como tem no Brasil também, então é um calção mesmo, você paga um mês de aluguel de calção para caso tenha algum problema. Se não tiver nenhum problema, na saída ali você recebe o valor integral. Bom, então falando sobre os custos, né, de água, luz, gás, essas coisas, esse proprietário ele cobra 100 euros por mês. Então é um valor fixo, né? Então geralmente as pessoas medem quanto você gasta e você paga o quanto você gastou. Aqui eu acho que pela uma limitação de medição dos apartamentos, eles não conseguem medir exatamente quanto que cada apartamento gastou, então eles cobram esse valor fixo. Pra gente é bom, porque a gente não se preocupa muito, eles também não gostam que a gente abuse muito com relação a isso. Então, como tem o aquecimento, esses dias a gente deixou a janela aberta, né? E como a gente saiu, deixou aberta só para dar uma ventilada na casa, quando a gente voltou, o dono da casa, né, o proprietário, falou com a gente, né, deu uma dica falando que se a gente abusasse, né, no valor, ele ia acabar tendo que cobrar a mais. Porque deixando a janela aberta, porque deixando a janela aberta, ele entendeu que a gente ia demorar muito mais para aquecer a casa, né? Porque daí a casa ia ficar fria, a gente ia ter que usar o aquecimento e ia consumir muito mais o gás. Então ele quis dar a dica, porque se a gente começasse a exceder o valor, ele ia, né, fazer uma cobrança, um valor a mais ali. Pra gente é estranho, porque a gente costuma sempre deixar a casa aberta para dar uma ventilada e tudo mais, tinha sol, mas mesmo assim, eles não querem que você gele a casa para depois ter que esquentar ela. Como o valor pago por mês é fixo, ela disse ali que se a gente abusasse muito disso aí, a gente ia ter que pagar um valor a mais, então agora a gente dá uma ventiladinha mais ali na hora que a gente toma banho, na hora que a gente cozinha alguma coisa, mas tem que dar uma controlada nisso aí. Nesse dia a gente deixou aberto e saiu da casa e a proprietária não gostou muito. Ficou 600 euros Se por você mês. fizer a média de mais ou menos quanto que a gente gasta com aluguel e tudo mais, dá ali uns 600 euros, graças aí também ao contrato e tal. Então somando tudo aí, nesses 3 meses a gente teve mais ou menos um custo de aluguel de 600 euros, mais ou menos. Bom, falar um pouco sobre comida, como que a gente tem se alimentado, quais as coisas que a gente tem comido aqui e quanto que a gente está gastando.
A gente tem comido bem de boa, a gente come tudo que a gente tem vontade, então não dá pra se basear muito porque a gente não tenta deixar algumas coisas que a gente quer, a gente tem vontade, a gente compra mesmo. Então não daria pra você se basear porque tem muita gente que consegue economizar. O pessoal consegue economizar bastante, mas a gente come basicamente arroz, feijão, igual no Brasil. A gente come um feijão que é uma caixinha, ele vem assim, tem um vídeo da Natasha que dá pra você assistir, dá pra ver lá. E a gente come carne à vontade, eu tomo bastante cerveja, a Natasha gosta de vinho, então se você for ver a gente gasta bastante dinheiro com essas coisas que não necessariamente precisavam e a gente faz, geralmente uma vez por semana a gente faz um risoto de camarão, então a gente acaba gastando mais do que a gente poderia, né? A gente poderia economizar mais, só que a gente acaba gastando que tá foda de falar. A gente acaba optando, né, por comer coisas diferentes, comer coisas que a gente gosta, independente do valor, né? Então isso a gente acaba... Não é porque a gente é rico, né, porque a gente tem dinheiro sobrando, mas a gente gosta de comer, a gente vai e compra as coisas e come. Bom, então com comida, a gente aí nesses meses que a gente está aqui, a gente tem gasto mais ou menos ali entre 300 e 400 euros. É bastante, dá para se viver com bem menos que isso. Dá para se viver aí, nós dois poderíamos viver com uns 200 euros por mês de mercado, mas a gente acaba aí gastando entre 300 e 400, mas comendo tudo à vontade. A gente, lógico, a gente não abusa, mas a gente tem vontade de comer alguma coisa, a gente faz. Então, para você ter uma base aí com um casal ali, ou dá para pensar por pessoa, mais ou menos gasta assim uns 50 euros por semana, vivendo desse jeito que a gente está. Se for para vocês controlar bem, comer, por exemplo, só massa, só macarrão e tal, coisa que a gente não gosta tanto assim, gasta-se bem menos. Macarrão que é muito barato, as coisas são baratas, só que daí você começa a consumir bastante e a diversidade você acaba gastando um pouquinho mais. A gente gosta bastante de carne de boi, então é mais caro, né, do que carne de porco e de galinha. E a gente também gosta, né, que ele falou, risoto de camarão, isso daí acaba, né, sendo um pouquinho mais caro. E seria porque a gente gosta mesmo, porque a gente poderia de repente não fazer e dar uma economizada na nossa grana ali. Se o foco for economizar, dá para economizar. Dá para dar uma diminuída no custo aí e dar uma economizada. Falar um pouco sobre os custos de transporte. Esse não é um custo fixo, é difícil de falar mesmo porque como a gente faz busca de documento, tem algumas viagens que a gente faz a trabalho, então não dá para colocar no custo, mas para vocês terem uma ideia, não tem estação de trem aqui onde a gente mora, então para a gente ir daqui até Bassano são 2 euros, então a gente gasta 2 euros para ir daqui até Bassano, que é onde tem a estação de trem. Para você ir, por exemplo, de Bassano para Treviso são 5 euros. Para a gente ir daqui de onde a gente está para Vicenza, que é uma cidade grande também, são 3 euros de ônibus. Então esse é mais ou menos o custo. Se a gente fosse, por exemplo, daqui para Firenze, a gente gastaria ali entre uns 30 euros mais ou menos para cada pessoa. Só para você ter uma base aí de quanto custa o transporte público aqui, mas a gente sempre gasta ali todo mês mais ou menos aí uns 50 euros mais ou menos de transporte, digamos que para o lado turístico, né, e não pelo lado do trabalho. Então, nosso custo de vida total fica mais ou menos aí em torno de 1.000 euros, né? É o que a gente gasta num mês. Então, assim, como a gente está falando, a gente poderia gastar menos. E se a gente estivesse, por exemplo, numa casa onde não pagaria, se tivesse esses custos de contrato, se no mercado a gente enxugasse um pouquinho mais o nosso modo de viver. Mas, assim, dessa forma que a gente viveu aqui esses meses, né? A gente vai fechar, na verdade, 4 meses no total de vida, né, nesse apartamento, né? A gente tem mais um mês para frente. Mas aí o nosso custo de vida gira em torno de 1.000 euros, a gente diria que seria isso. Se você também mora na Itália ou tem alguma dica, alguma coisa para falar aí pra gente, divide aí, a gente vai ficar bastante feliz aí se você comentar. E com certeza o que a gente mais gasta é com moradia, né? Então a gente está revendo, a gente está tentando ver algumas formas diferentes de se viver aqui na Itália gastando pouco. Nos próximos vídeos você pode acompanhar aí o que a gente vai tentar, a gente vai tentar algumas coisas novas, então fica ligado que a gente vai mostrar para vocês o que a gente planeja fazer. Bom, complementando o que a Natasha falou, a gente tem o sonho de conhecer toda a Itália, de viajar pela Itália, então nessa forma de vida que a gente está levando aqui, isso é muito mais difícil, então a gente está estudando uma outra forma de fazer as coisas, de continuar ajudando com as buscas, mas vivendo de uma forma diferente. Então a gente ainda está estudando isso, essa semana a gente está estudando intensamente essas coisas, então nos próximos vídeos aí a gente deve trazer novidades para vocês, beleza? Então é isso aí, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, o canal está crescendo, mas
tá um pouco longe da gente criar corpo para conseguir criar mais conteúdos cada vez mais e de maior qualidade, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima. Até a próxima, um abraço. Um abraço. Então, mas aí eu queria ter falado alguma coisa.